Acordar já não traz mais a sensação de recomeço. É só o corpo repetindo uma rotina que não conversa mais com a alma. Você levanta, se veste, cumpre as obrigações, mas a presença não acompanha. Há um tipo de vazio que não grita, mas consome. Porque você está ali, funcional, sorrindo com educação, resolvendo o que precisa, como se isso fosse sinônimo de estar bem. Mas a alma sabe. Ela sente quando não cabe mais naquele lugar, naquele ritmo, naquele papel que você se esforça tanto para manter. Ela percebe o momento exato em que a fé deixa de ser encontro e vira mecanismo. Quando a oração perde a espontaneidade e vira tarefa. Quando o louvor ecoa por fora, mas não alcança mais o lado de dentro. E essa sensação vai se espalhando devagar, contaminando até os instantes que costumavam ser refúgio. O problema não é só o cansaço, é esse silêncio denso que paira mesmo quando tudo está em movimento. É a sensação de que a vida continua acontecendo, mas sem você dentro dela. Como se o coração tivesse tirado férias sem previsão de volta. E por mais que você tente se convencer de que é só uma fase, há uma parte sua que já entendeu que algo foi se perdendo no caminho. Algo que não se recupera apenas com descanso ou distração. Algo que precisa ser tocado por uma presença que vai além do esforço humano. Há uma diferença brutal entre cansaço e esvaziamento. Cansaço se cura com pausa. Esvaziamento exige um reencontro. E é justamente nesse ponto que muitos desistem, porque não sabem mais onde ou como se reencontrar, e nem com quem. Porque por mais que estejam cercados de gente, se sentem sozinhos, não por falta de companhia, mas pela ausência de um lugar seguro onde possam ser verdade sem medo de parecer fraco. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Essa promessa não é feita a quem tem tudo sob controle, nem a quem está em sua melhor fase. É para quem chegou no limite, para quem já tentou de tudo e ainda assim não conseguiu voltar a sentir, para quem está com as mãos cheias de tarefas, mas com o coração vazio de sentido. E talvez você esteja justamente aí, tentando sustentar um castelo que desabou por dentro há muito tempo. Mas ninguém te avisou que ser forte o tempo todo cobra um preço. Que sorrir para manter a paz externa pode custar a guerra interna. Que calar para evitar conflito muitas vezes vira um pacto silencioso com a própria invalidação. Você foi enterrando dores em nome da harmonia. Foi aceitando migalhas emocionais para manter aparências. E quando percebeu, estava empilhando dias sem se reconhecer neles. É nesse ponto que a alma começa a implorar por algo que ainda não sabe nomear. Algo que não vem de fora, que não se compra, não se força, não se imita. Algo que só pode ser recebido quando você para de fingir que está tudo bem. Mas para isso, precisa haver espaço. E espaço exige entrega. Exige confronto. Você já parou para pensar há quanto tempo vive em modo de contenção emocional? Quantas lágrimas foram adiadas? Quantas palavras foram engolidas? Quantos pedidos de socorro foram sufocados por medo de incomodar? Porque tem um momento inevitável em que nem a performance sustenta mais. E é aí que tudo dentro começa a ruir. Devagar, silenciosamente. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A alma vai aprendendo a se calar com o tempo, não por escolha, mas por desistência. Você tenta falar e não sente espaço, tenta pedir ajuda, mas escuta respostas prontas que não acolhem, só apressam. E aos poucos vai concluindo que talvez o melhor seja guardar tudo. Porque se ninguém entende, para que expor? E é nesse silêncio que a dor começa a cavar lugar. Não faz barulho, só cava.
até encontrar um canto escuro onde possa morar sem ser incomodada. A rotina vira refúgio e prisão ao mesmo tempo. Refúgio porque ela te mantém em movimento. Prisão porque impede qualquer pausa real. Você acorda, trabalha, cumpre, entrega, mas não sente. Nem se lembra qual foi a última vez que algo mexeu com você de verdade. E mesmo rodeado de estímulos, tudo parece longe. Tudo parece ruído. Até a própria voz parece distante, como se não fosse mais sua. Há quem diga que é só uma fase, que basta focar no que importa, que logo passa. Mas quem vive esse esvaziamento sabe que não é simples assim. Não é preguiça, não é drama. É como andar com peso nos ombros o tempo todo sem conseguir explicar de onde ele vem e mesmo assim continuar carregando, porque alguém precisa, porque não dá para parar. Porque parar parece mais assustador do que continuar doendo em silêncio. A fé, nesse contexto, vira tentativa. Você tenta orar, tenta buscar, tenta ouvir, mas o coração está entulhado. E quando o coração se fecha, até o sagrado parece mudo. Não é falta de crença, é ausência de fôlego. É como tentar acender um fósforo embaixo d'água. O desejo está lá, mas tudo ao redor sufoca, tudo abafa. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos, capítulo 34, versículo 18. A palavra não exige força, exige verdade. Deus se aproxima não quando fingimos estar bem, mas quando paramos de disfarçar. Quando deixamos o orgulho de lado e admitimos, eu não sei mais como continuar. E talvez esse seja o seu ponto hoje. Não de desistência, mas de exaustão. Um ponto onde continuar fingindo dói mais do que se render. Mas por que é tão difícil admitir que está doendo? O que nos fizeram acreditar sobre vulnerabilidade para que hoje ela pareça fraqueza? Desde quando mostrar cansaço virou sinônimo de fracasso espiritual? E por que o medo de decepcionar é maior que a vontade de ser curado? Você vai se anulando sem perceber, deixando de sonhar, de opinar, de participar com presença. Vai se tornando peça no próprio cenário, presente, mas invisível, atuante, mas ausente, e quando percebe, já não se reconhece. Já não lembra quem era antes de começar a sobreviver, já não sabe o que realmente deseja, só segue, e nesse seguir, o coração endurece. As lágrimas secam não por cura, mas por cansaço, e a mente começa a aceitar que talvez seja isso mesmo, que não tem mais jeito, que é tarde demais. Mas e se não for? E se esse desânimo for só um véu? E se por trás dele ainda houver esperança, esperando apenas uma brecha para respirar? Você já pensou no quanto está se cobrando? Já olhou com honestidade para o tanto que tem exigido de si mesmo sem permitir nenhum descanso emocional? Quantas vezes se calou para manter a paz externa enquanto a guerra interna te destruía por dentro? Nada que é ignorado se cura sozinho. Nada que é negado desaparece. A dor negada não some. Ela muda de forma. Ela volta em crises, em ansiedade sem motivo, em distúrbios que o corpo começa a manifestar, porque o que não é resolvido na alma se infiltra. E quando percebe, você está adoecendo em áreas que nem pareciam fragilizadas. A pergunta que precisa ecoar agora é: até quando vai dar conta de tudo sozinho? Até quando vai sustentar um peso que nem deveria estar nas suas mãos? E se for justamente essa sensação de colapso, o aviso mais urgente de que o renovo já está batendo na porta. Só que nem toda porta se abre fácil. Algumas estão trancadas há tanto tempo que até a chave parece perdida. Assumir tudo o tempo todo cobra um preço que ninguém vê. Você continua firme, continua resolvendo, continua respondendo, tá tudo bem, até quando o corpo treme por dentro. Porque em algum ponto da vida, ser forte virou uma obrigação. Não teve escolha. Era isso ou desabar na frente de quem não saberia te acolher.
E foi aí que começou a construção de um personagem, alguém que dá conta, que suporta, que segura até o que não devia estar nas mãos dele. Esse personagem sabe sorrir na frente dos outros, mesmo quando está implodindo por dentro. Sabe dizer frases prontas para evitar perguntas. Sabe manter a voz firme até no meio de um turbilhão. E isso engana. Engana os outros, engana o mundo, engana até você. Até que chega a noite, o quarto escuro, a ausência de barulho e tudo desmorona. Sozinho, sem plateia, sem filtro. O pior de sustentar essa força é que ela se torna referência. As pessoas passam a esperar isso de você como se fosse natural, como se não custasse nada, como se você fosse feito para suportar mais do que os outros. E no fundo, você começa a acreditar nisso também. Começa a se cobrar por falhar, começa a sentir vergonha por não aguentar sempre, começa a esconder a dor com mais força do que tenta curá-la. Mas tem uma hora que o corpo denuncia. A exaustão se infiltra nos detalhes, na falta de paciência, na memória falhando, no coração acelerando do nada. O peito aperta, o sono some, a comida perde o sabor. E ainda assim, você vai. Vai porque parar é perigoso. Porque você acredita que, se parar, tudo desmorona. Que se admitir o cansaço, perde o controle. Mas, e se o controle já tiver sido perdido há muito tempo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A fraqueza que tanto te assusta pode ser justamente o espaço onde a graça de Deus quer pousar. Mas para que isso aconteça, é preciso soltar. Reconhecer que nem tudo depende do seu esforço, que nem todo fardo é seu, que nem toda guerra precisa ser vencida na base da resistência. Mas como fazer isso quando a vida inteira te ensinaram que fraquejar é feio, que se abrir é arriscado, que mostrar dor é sinônimo de fracasso? Quantas vezes você deixou de pedir ajuda por medo de decepcionar? Quantas vezes sufocou o choro para manter uma imagem de estabilidade? Quantas vezes engoliu palavras que poderiam te libertar só para não parecer sensível demais? Essa armadura que você carrega com tanto orgulho talvez esteja impedindo a cura que tanto pede. Porque para ser restaurado de verdade, é preciso ser visto. E ninguém consegue te ver por inteiro se você só mostra o que está pronto, o que é bonito, o que é funcional. A força que te sustenta pode ser a mesma que te prende. Você está tão acostumado a dar conta que esqueceu como é ser cuidado, esqueceu como é receber, esqueceu que há colo para quem confessa o peso, que há alívio para quem larga o disfarce, que há descanso para quem decide parar de fingir. Você já se perguntou o que está tentando provar? E para quem? E o que aconteceria se só por hoje você deixasse de ser forte? A dor não pede licença, ela atravessa tudo. E talvez esse seja o único caminho para Deus entrar onde você não deixava ninguém tocar e transformar aquilo que você está lutando tanto para manter de pé. O barulho que vem de fora rouba a atenção com facilidade, mas o que realmente transforma é o que acontece onde ninguém enxerga. É no silêncio, na ausência de respostas, nos dias iguais, que algo profundo começa a ser desenhado. Só que quase ninguém percebe isso, porque quando não há sinais claros, quando tudo segue no mesmo ritmo cansado, a impressão é de abandono. Você ora, espera, se esforça e nada muda. E aí começa a suspeita: será que fui esquecido? Mas o coração, mesmo cansado, ainda sussurra a esperança. Ele lembra que há um Deus que trabalha em dimensões que os olhos não captam, que molda o invisível antes de manifestar o visível. E isso fere o nosso imediatismo, porque a gente quer ver, quer sentir, quer tocar. Mas Deus não opera dentro do nosso cronômetro emocional. Ele se move com precisão e não com pressa.
O chão parece o mesmo, mas há raízes sendo aprofundadas. A paisagem externa não se altera, mas há a reestruturação acontecendo na alma. A espera nem sempre é inércia, às vezes é intervenção silenciosa. Como se o céu estivesse preparando um novo fôlego, mas sem alarde, e a alma, sem entender, se angustia. Confunde silêncio com indiferença. Mas não é. É cuidado que não se exibe. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Esse amor corrige sem gritar, constrói sem palco, cura sem plateia. E é nesse processo discreto que o verdadeiro renovo começa a se formar. Quando você já não está mais tentando impressionar ninguém. Quando aceita não ter todas as respostas. Quando finalmente desiste de controlar o resultado e apenas permite que ele haja. Mas permitir exige confiança. E confiança não é passividade. É entrega ativa. É quando você segue mesmo sem mapa. Quando continua mesmo sem emoção. Quando acredita mesmo sem confirmação. E isso dói. Porque tudo em você foi ensinado a buscar retorno imediato. Você quer sinais, quer provas, quer alguma evidência de que o seu clamor está sendo ouvido. Só que o invisível não se prova, se vive. E o mais difícil é sustentar fé em silêncio, alimentar esperança no escuro, continuar acreditando enquanto a realidade grita o contrário. Mas e se justamente esse desconforto for a matéria-prima do que está por vir? Quantas vezes você pensou que Deus estava distante só porque não sentia arrepio? Só porque a resposta não veio no tempo esperado? Quantas vezes confundiu o silêncio com ausência? E quantas vezes, olhando para trás, percebeu que ele sempre esteve? Você foi ensinado a esperar milagres com barulho, mas há curas que acontecem no intervalo, quando ninguém está vendo, quando até você já parou de prestar atenção. É nesse espaço que Deus opera o que ninguém pode imitar. Às vezes, o que está sendo construído agora não tem brilho, nem emoção, nem euforia, mas tem solidez. E o que é sólido não desaba fácil. O que é enraizado não se abala com qualquer vento. Mas até que isso se torne visível, você vai precisar proteger esse invisível dentro de si, sem ansiedade, sem pressa, só com fé. Você já parou para pensar que talvez a espera não seja castigo, mas preparação, que o tempo esticado é um cuidado disfarçado, que a demora pode ser a misericórdia segurando você para que não colha o novo em solo instável? É estranho pensar que aquilo que mais incomoda hoje pode ser o que mais vai te proteger amanhã. Que o silêncio de Deus pode ser a resposta mais forte. Mas é nesse tipo de desconforto que as maiores revoluções internas acontecem. Porque antes do milagre vir para fora, ele precisa caber dentro. E quando a alma está cheia demais de ruído, de controle, de ego, não sobra espaço. Então ele esvazia. Não por crueldade, mas por amor. Um amor que quer reconstruir você por inteiro. Mesmo que isso te desarme primeiro, mesmo que machuque antes de curar. Algumas coisas só florescem quando a gente para de lutar contra o que sente. Você passou tanto tempo tentando ser forte, tentando se ajustar, tentando esconder, que talvez tenha se esquecido de como é se permitir sentir de verdade. Não para sofrer de novo, mas para curar o que ficou pendente, porque o que não é tocado continua doendo escondido. Permitir-se um renovo não é um ato mágico. É uma decisão silenciosa, corajosa, que começa quando você olha com honestidade para si mesmo e admite: doeu mais do que parecia, cansou mais do que deveria. E eu já não quero mais continuar desse jeito. Pode ser que hoje não seja o dia da virada completa, mas pode ser o primeiro passo fora da fuga. O dia em que você diz, mesmo sem saber como: Deus, eu quero viver de novo, quero sentir de novo, quero acreditar de novo.
Se você puder, silencie o mundo lá fora por um instante, não como ritual, mas como carinho por você. Feche os olhos, respire fundo e permita-se ser sincero diante dele. Mesmo que não saiba por onde começar, eu vou estar aqui para orar junto com você, porque ninguém deveria atravessar esse tipo de dor sozinho. Deus, eu não tenho palavras bonitas hoje. O que eu tenho é essa bagunça que carrego por dentro, esse cansaço que se esconde atrás dos compromissos, essa vontade de gritar que não cabe mais no peito. Eu cheguei até aqui porque ainda acredito que o Senhor ouve até o que eu não consigo dizer. E é por isso que estou aqui, mesmo sem saber direito como orar. Só quero ser ouvido como sou, do jeito que estou. Não quero começar tentando parecer forte, porque o Senhor conhece cada canto que eu tento esconder. Sabe da minha tentativa de parecer bem, quando o que eu mais preciso é de colo. Eu me esforcei demais para manter a imagem, para não preocupar ninguém, para sustentar essa ideia de que eu sempre dou conta, mas a verdade é que eu não dou. E o Senhor já sabia disso antes mesmo de eu admitir. Por isso eu peço, não olha para o que eu finjo, olha para o que eu calo. Eu venho trazendo feridas antigas que nunca cicatrizaram direito, coisas que eu escondi até de mim mesmo, dores que eu tentei resolver sozinho e só piorei. Frustrações que acumulei porque achei que não podia parar, que não tinha tempo para sentir, que não era espiritual sofrer assim. E isso foi me corroendo devagar, roubando meu ânimo, minha esperança, minha fé viva. Me ajuda a entregar isso, Senhor. Me ajuda a parar de carregar sozinho o que só pode ser curado no teu toque. Eu não quero viver no automático. Eu não quero apenas existir. Eu quero voltar a sentir alegria verdadeira, vontade de estar presente, desejo de viver com sentido. Quero parar de fingir nas orações, de repetir palavras sem alma, de me calar com medo de parecer fraco. Me ensina a orar de novo com o coração. Me ensina a ser vulnerável na tua presença. Me ensina que eu posso ser inteiro, mesmo quando estou quebrado. Se o Senhor tiver que mexer em lugares que eu evitei, mexe. Se tiver que arrancar o que eu insisti em manter, arranca. Se for preciso confrontar o que eu me recusei a ver, me confronta. Mas, por favor, não me deixa voltar ao que eu era antes. Eu não aguento mais viver apagado. Me mostra o que ainda pode ser restaurado. Me mostra que não é tarde demais para mim. Eu coloco nas tuas mãos esse cansaço que não passa, essa culpa que me persegue, essa fé que por vezes vacila. Porque mesmo frágil, ainda é tua. Mesmo pequena, ainda quer te encontrar. Mesmo ferida, ainda espera por cura. Me abraça com tua presença, Senhor. Não pelo que eu mereço, mas pelo que o teu amor é, constante, profundo, incondicional. Eu me rendo, Deus, não ao desespero, mas à esperança. Não à dor, mas à promessa de que quem confia em ti nunca é abandonado. Restaura em mim o que só o teu Espírito sabe alcançar. Sopra fôlego onde já não resta mais forças. E se tudo o que eu consegui hoje for essa oração, que ela seja o início do renovo que o Senhor já preparou para mim. Amém. Se essa palavra alcançou você de algum jeito, então segura esse momento. Não deixa passar como se fosse só mais um vídeo. Porque quando algo te toca tão fundo assim, é sinal de que Deus está chamando para algo novo. Ele não desperta o que não pretende renovar. E se hoje algo dentro de você balançou, é porque já está em movimento. Acredite, isso é Deus sinalizando algo concreto, uma resposta real, uma movimentação divina em silêncio. Se inscreve aqui no canal para continuar caminhando nessa verdade. Clica no like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão tentando segurar tudo em silêncio, sem saber que Deus já está cuidando de cada detalhe. Compartilha com quem você sabe que precisa de um respiro de alma, um toque de esperança, um sinal de que ainda vale a pena acreditar. Nos comentários escreve assim: eu serei renovado pela graça de Deus.
Só isso. Uma frase simples, mas carregada de decisão. Porque escrever isso é mais do que uma resposta emocional. É um ato de coragem. É declarar em voz alta que você está disposto a sair da estagnação e permitir o renovo, mesmo sem ter todas as respostas. Fica com Deus.